Oi, sétimo, foram bem de férias, deram uma descansadinha? Espero que todos estejam bem. Pessoal, vamos continuar e agora a gente vai falar sobre alguns assuntos novos. Nosso assunto hoje são os biomas mundiais. Antes da gente seguir, vamos retomar o conceito de biosfera e ecossistema. Biosfera é toda a parte do planeta Terra que tem vida, seja ela da mais simples através de uma bactéria ou um vírus, seja ela dos animais mais evoluídos que somos nós, os seres humanos. A biosfera é formada pelo conjunto de biomas. Biomas são grandes regiões com características peculiares em relação a relevo, clima, quantidade de animais, quantidade de flora daquela região. Cada bioma ele é composto por diversos ecossistemas, que é o conjunto de fatores bióticos e abióticos de uma região. Qual é a diferença de qual a diferença de bioma e ecossistema? Ecossistema é uma porção menor, é mais localizado, e bioma são grandes porções. Então, um bioma é formado por diversos ecossistemas. Aí a gente começa os nossos ecossistemas mundiais com a floresta pluvial tropical. Veja bem, floresta, te vem à cabeça o quê? Árvores grandes, certo? Então, diversidade grande de flora. Pluvial. Pluvial, o termo pluvial está relacionado a chuvas. Então, é um lugar que há chuva. E tropical, te vem à cabeça o clima tropical, que é predominantemente quente. Então, a floresta pluvial tropical é o tipo de floresta que é quente o ano todo, temperaturas ao redor de 20 graus ou acima, com chuva espalhada o ano todo e com grande diversidade biológica. As florestas tropicais, pluviais, são as que têm a maior biodiversidade do mundo, tá? A exemplo, a nossa floresta amazônica. Por conta desses diferentes tipos de árvore, a gente tem um fenômeno que chama de estratificação, que é o quê? Forma-se estratos. Tem árvores bem altas que formam o dossel, que recebem luz solar, árvores intermediárias, árvores menores e tem as vegetações mais baixas, as gramíneas. Também nessas florestas a gente encontra as epífitas, que a gente viu, como, por exemplo, orquídeas e bromélias. Pelo fato de ser uma região quente, com muita água, a velocidade de decomposição é muito alta. E isso dá uma outra característica dessa região, que é a formação de serrapilheira, que é uma camada de matéria orgânica que se acumula sobre o solo. O solo em si não é tão fértil. Se a gente tirasse essa camada de matéria orgânica em decomposição, o solo não seria tão fértil. As raízes não são profundas porque elas não precisam caminhar muito. Os nutrientes estão próximos a ela. Ok? Próximo. O próximo é a savana. A savana, ela é quente o ano todo. Então, ela é quente o ano todo. E na savana, a gente tem duas estações bem definidas, uma chuvosa e uma seca. Exemplo de savana no Brasil é o nosso cerrado e a maior exemplo de savana é a savana africana. Lá, as folhas são caducifólias. O que é isso? Quando tem a época de seca, as plantas perdem as folhas para se proteger. É um meio de você economizar a água que você adquiriu. Fauna de savana, normalmente são que a gente mais lembra de África. Zebra, elefante, tem grandes mamíferos, tem roedores, tem inseto, anfíbios, mas na época de chuva, né? Então você tem uma fauna bem diversificada também. Além disso, as raízes das plantas serão raízes profundas, a maioria é arbusto, até uns 2 metros de altura, e tem algumas árvores grandes. Por exemplo, o baobá, que é uma árvore bem típica da savana, ela é bem alta, tá? Então, a gente tem a maior parte arbustos, mas a gente tem grupos de árvores grandes, tá? Os animais podem migrar por conta da seca. Depois a gente tem o deserto subtropical, que aí tem o deserto do Atacama, aqui no Chile, tem o grande deserto da Austrália e tem o deserto do Saara. Ali o clima é quente e árido.
o ano todo. Então, pouquíssima chuva. Então, a gente tem cacto. No Brasil, o que se aproxima é a nossa caatinga. Então, a gente vai ter os cactos, os espinhos no lugar das folhas. A gente tem que ter um organismo bem adaptado à seca, porque é quente e seco. O deserto, ele é super quente durante o dia e ele é bem frio à noite. Então, ele tem uma amplitude térmica grande. Da maior temperatura para o menor temperatura, tem uma grande escala. Por quê? Se lá não tem vegetação, tem pouca vegetação, é esparsa a vegetação, o solo é um solo bem seco e aí os animais têm hábitos noturnos. Voltando à amplitude. Por conta dessa amplitude, aliás, o que gera esta amplitude? A falta de vegetação. Se eu não tenho cobertura vegetal, eu não consigo segurar o calor. Então, o sol bate, esquenta muito a superfície, só que ao mesmo tempo, quando o sol cessa, esfria a superfície. Então, a superfície não consegue manter a sua temperatura, ok? Agora a gente vai falar dos campos. Os campos, eles recebem denominação de estepe, pradaria, pampas. Aqui no Brasil a gente fala pampas, pampas gaúchos. A região de campos, ela tem uma temperatura bem baixa no inverno e alta no verão. Ela tem diferentes estações, tá? Diferentes temperaturas. Ela tem a predominância é de gramíneas, um solo extremamente rico, um solo extremamente fértil. A gente tem as florestas, agora a gente tem os bosques, a floresta sazonal temperada. Pelo fato dela ser sazonal, ela tem estações do ano bem marcada. O verão é quente e úmido e o inverno é frio, chega a nevar. É um lugar com pouca luminosidade, mesmo no verão, a predominância de musgos e líquens, mas a gente tem bastante indivíduos altos, a gente tem florestas bem altas que são florestas majoritariamente de pinheiros de coníferas. Tá? A fauna de roedor e a fauna vai ser adaptada ao frio. Vai ter bastante pelo, vai ter bastante camada de gordura, tem bastante mamífero adaptado ao frio e tem sim os mamíferos que fazem hibernação. Então, aqueles que vão aproveitar o inverno para baixar o seu gasto energético e se manter alimentado energeticamente durante um tempo maior. A fauna é rica no verão, quando as temperaturas ficam mais quentes, tá? Próxima, floresta pluvial temperada. Floresta pluvial temperada, se é floresta, são árvores grandes, se é pluvial, tem bastante chuva e se é temperada, tem regiões do ano bem marcadas. Essas florestas são bem conhecidas também como as florestas de sequoia, elas ficam próximas ao oceano, principalmente na América do Norte, e ela tem indivíduos bem altos. As sequoias são, dos vegetais, são os mais altos. Eles chegam até agora não me fugiu da cabeça, mas eu acho que chegam até 110 metros de altura. Acho que é de 80 a 110 a média. Depois eu confirmo, coloco aqui. Certo? Tem bastante chuva e a temperatura é sempre amena. Tanto na floresta sazonal temperada quanto na pluvial temperada, a temperatura é sempre amena. O que é uma temperatura amena? Não é um frio enlouquecedor, mas é uma temperatura mais próxima dos 10, 15 graus, tá? Então, aí agora a gente vai falar sobre a taiga. A taiga, ela é comum na Sibéria, no Alasca, ela tá cada vez ficando mais frio, vocês estão percebendo que cada vez tá ficando mais frio, né? O frio é intenso, o verão tem no máximo uns 3 meses e o verão é 8 graus. É constantemente seco e frio, quase não chove e tem bastante queda de neve. Tem bastante, as árvores são árvores adaptadas, são coníferas, que são os pinheiros, igual pinheiro de Natal mesmo. Por que o pinheiro de Natal é daquele jeito? Porque as folhas parecem agulhas, porque na hora que a neve cai aqui, ela escorrega, então ela não acumula neve. Nela, ela permite que as folhas continuem fazendo fotossíntese. O solo é pobre e lá a gente vai encontrar bastante mamífero com roedora, alce, lince,
tá? E a gente vai ter sempre os animais com capa de gordura e pelo, no caso dos mamíferos, certo? Por fim, a gente tem a tundra, por fim dos ecossistemas terrestres, a gente tem a tundra, que é frio e seco, clima polar, certo? A gente tem o clima polar, e aí, eu tava olhando esse ano, que absurdo, olha o absurdo, olha o perigo que a gente está enquanto humanidade. Esse ano, no dia 13 de fevereiro, no sul da Patagônia, bateu 20 graus, que é clima polar. A temperatura média é temperatura negativa. Como que um lugar que tem temperatura negativa pode receber temperatura de 20 graus, que é a temperatura tropical? Se os polos estão com 20 graus, vai ferver, a zona tropical vai ferver. Então isso é um problemaço pra gente resolver. A questão do aquecimento global é real, existe e é um problema. E não é a longo prazo, a médio prazo. A gente tá lascado se a gente não mudar nossos hábitos. Voltando aqui, a tundra, ela tem o solo congelado na maior época do ano, por isso que a gente fala que o solo é solo permafrost, que é permanentemente congelado, e lá só conseguem nascer líquens, musgos, e no verão, que é quando chega a temperatura a 2, 5 graus positivo, tá? Que mais? Lá são comuns os bois almiscarados, renas, sempre com bastante reserva de gordura, bastante pelo, e as aves são aves migratórias, porque quem pode, foge desse frio, certo? Com isso a gente termina os ecossistemas terrestres, aí a gente passa para os ecossistemas aquáticos. Ecossistemas aquáticos a gente tem vários, tem os rios, tem os lagos, tem os oceanos, tem os recifes de corais. Lembra que recife é uma junção de algas mais animais quinidários. A gente tem zonas bênticas e zonas pelágicas. O que é isso? No oceano, o fundo do oceano, a parte do lodo, a gente chama de zona bêntica. E a água corrente disponível a gente chama de zona pelágica. Então, bêntica é o fundo e pelágica é a parte superior, onde tem as ondas. Beleza? Estuários. Estuários são entre rios e marés. São as regiões que sofrem a interferência de rios quando tem chegada de mais material, mais sedimento. A gente tem também as zonas entre marés, que são as zonas que são banhadas ou não pelo mar. Isso é pouco comum aqui na região sudeste e na região sul, mas na região nordeste a gente tem muito disso. O horário, a tábua de maré. Então, dependendo da fase da lua, a maré, ela sobe e desce. Recentemente a gente teve agora aqui em São Paulo, lembra que no Guarujá teve um problema das pessoas perderem celular, porque a maré subiu com tudo? Então, essa zona entre marés é a amplitude da maré, o quanto ela sobe e o quanto ela recua, dependendo da lua. E, por fim, a gente tem os manguezais, que são os berçários da vida marinha. Manguezal é aquela região que está perto dos rios, que está nos rios, no final dos rios, na desembocadura dos mares. Então, é uma água salobra, mistura a água doce do rio com a água do mar. E também tem interferência. Os ambientes marinhos, os ambientes aquáticos, eles vão sofrer interferências de salinidade, pH da água, quantidade de luz que chega, quantidade de sedimentos. Então, tudo isso interfere na biodiversidade dos ambientes aquáticos, tá? É super importante a gente preservá-los, porque parece que a gente acaba esquecendo-se deles. E aí a gente larga a mão e acaba poluindo mais. Se a gente vê estudos de quantidade de poluição de plástico nos oceanos, é uma coisa assim de chorar. Se tem plástico nos oceanos, certamente tem plástico nos rios também, concordem? Então, a gente tem um problema muito grande de plástico como principal fonte de poluição dos ambientes aquáticos, que
é toda uma cadeia, sem os ambientes aquáticos não teríamos os ambientes terrestres e assim por diante. Estão relacionados, um depende do outro. É isso, pessoal!